Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à TIC1000. Me chamo Pedro Canto, sou analista CNPI e hoje vou ser responsável por conduzi-los no nosso estudo a respeito do balanço trimestral do primeiro trimestre de 2022 a ser divulgado pela Chevron. Então, venha conosco, vamos nos acompanhar, vamos abordar aí os principais indicadores, o que esperar do mercado e também, no final, né, uma análise técnica aí de qual a situação dos preços do ativo, para onde possibilidade de ele ir, para onde ele veio, né, fazer esse estudo aí da análise dos preços. Antes de começarmos, um pequeno disclaimer, tá? Isso aqui não é uma recomendação de compra e venda das ações da Chevron, apenas uma análise aí do que esperar do balanço, e as opiniões expressas aqui por mim dizem respeito unicamente a mim, ao analista CNPI, e não necessariamente as opiniões da TIC1000. Bom, feito este pequeno preâmbulo aqui, disclaimer feito, vamos então começar a nossa jornada vendo aqui as ações da Chevron Corporation, código CVX na NYSE. Bom, acredito que todos conheçam aí, né, uma grande corporação do setor de energia, mais especificamente da indústria de óleo e gás, extração, refino, transporte, comercialização de derivados do petróleo e gás natural, certo? Bom, como ocorre com todos os balanços a serem divulgados nos Estados Unidos, o balanço vai ser divulgado após o fechamento do pregão, no dia 29 de abril, balanço referente ao primeiro trimestre de 2022. Isso ocorre, né, para evitar eventuais volatilidades desnecessárias ao longo do pregão, né? Às vezes a divulgação é no meio do pregão, causa extrema volatilidade, então após o fechamento dos mercados, o balanço é feito. Nos Estados Unidos temos o pré-market e o aftermarket, então algum ajuste ocorre sim após o fechamento do pregão no aftermarket, mas o grande ajuste de posições, né, vem no pregão regular, então no dia seguinte à divulgação. Bom, e o que esperar, né, dos lucros por ação, o earnings per share da Chevron? Lembrando que o earnings per share é um dos múltiplos, né, indicador de rentabilidade das ações. Quando você compra a ação, você está comprando um pequeno percentual do capital social dessa empresa, ou seja, você se torna sócio, faz parte do quadro acionário. E como sócio, né, você tem direito a receber um percentual dos lucros desta empresa, né, ao final aí do exercício, no caso, é o balanço. Aqui temos uma pequena tabelinha com o histórico aí do earnings per share dos últimos 4 trimestres, ou seja, primeiro, segundo, terceiro e quarto trimestres de 2021, assim como qual é a expectativa dos analistas, né, do mercado para o balanço a ser divulgado, certo? O lucro por ação estimado no primeiro trimestre, né, de 2021 foi 0,9 e o entregue foi também 0,9. Percebam que o lucro por ação vem vindo sistematicamente crescente, né? Inclusive para o primeiro trimestre aqui de 2022, certo? Naturalmente, isso tem uma correlação muito forte com o preço do petróleo, né, no mercado internacional, o petróleo que já vinha numa tendência de alta, né? E agora, né, nesse primeiro trimestre de 2022, vai pegar em cheio os efeitos da commodity, os reflexos, né, no efeito do preço das commodities, dado aí a invasão da Ucrânia por parte da Rússia, né? Então, a gente tem visto aí o grande rally nas commodities, principalmente energéticas e agrícolas, né? Rússia e Ucrânia sendo grandes exportadores mundiais de commodities agrícolas e energéticas, a Rússia aí uma grande fornecedora de gás natural para a Europa, então os desdobramentos do preço do petróleo têm impactos diretos no balanço da Chevron, obviamente, ela vende a sua matéria-prima, comercializa a um preço mais elevado, que naturalmente aí aumenta as margens e também o lucro, né, no final do balanço, o bottom line lá do DRE. Então, temos aí lucros por ação vindo acima, né? Inclusive para o primeiro trimestre de 2022, 3,28 dólares por ação,
é a expectativa de earnings per share para esse primeiro trimestre. Percebam que, com exceção do último trimestre de 2021, a empresa vem entregando mais, né? Então, no primeiro tri 2021, entregou exatamente o consenso do mercado. No segundo trimestre de 2022, second quarter, 7,5 acima. No terceiro trimestre, quase 30, mais, né? Praticamente aqui, 34% acima do consenso, ou seja, vem surpreendendo sistematicamente para cima o mercado. Naturalmente, se espera aí também um earnings per share já maior do que o último trimestre de 2021, ou seja, o trimestre imediatamente anterior, e nem se fala, a gente comparar um ano antes, né, a gente esperava aí 0,9, vamos dar aqui para 1, tá vindo 3,28, ou seja, um ganho aí de mais de 3 vezes o earnings per share de um ano antes. Então, expectativas aí bem elevadas em relação à divulgação do balanço aí da Chevron. Aqui, simplesmente uma compilação dos dados que nós vimos na tabela anterior, certo? No gráfico da esquerda, temos a receita e o lucro por ação entregue, né? E essa linhazinha amarela é a projeção de mercado. Então, a gente pode ver claramente aqui, né, uma tendência crescente para a receita, assim como para o lucro por ação, ou seja, receita subindo, assim como o lucro, né, o lucro por ação, o earnings aí para os acionistas, né, o que gera aí um pouquinho de expectativa para a divulgação do balanço nesse primeiro trimestre de 2022, se essa tendência será mantida ou não. Dado o grande salto aí nas commodities, né, como nós vamos ver a seguir, a expectativa segue positiva aí para o balanço do primeiro trimestre, tanto no top line, né, a receita líquida da empresa, quanto no bottom line, os lucros efetivamente no bolso do acionista. Aqui no gráfico da direita, a gente pode ver uma comparação das margens que a empresa possui, certo? Margem bruta e a margem líquida aqui, né? Então, margem bruta, simplesmente o bruto mesmo, né? Sem descontar custos, despesas, impostos ou outras coisas. A margem operacional aqui, já descontando custos e despesas, né? Seria mais ou menos ali a margem EBITDA ou EBITDA, dependendo qual a pronúncia você prefere. Margem antes de impostos e a margem líquida, né, que efetivamente é o que entra no bolso do acionista. Percebam que nos últimos 12 meses tem entregado acima da média de 5 anos. Outro detalhe também que é interessante notar, né, caso você tenha visto as nossas outras análises que fizemos da Apple e do Facebook, que agora é metaverso, né? A gente percebe uma grande discrepância, né, nessa questão das margens, onde a gente vê Apple e Facebook com margem ali na casa dos 30%, margem líquida, né? A margem líquida da Chevron, que já se enquadra como uma ação de value investing, né? Não é uma empresa de growth, ou seja, fluxo de caixa é uma empresa já madura, com fluxo de caixa constante e sendo gerado no presente, e outro setor também, né, setor industrial, uma margem muito menor, né? Então, estamos falando aqui uma margem de 10% contra uma margem de 30% das ações de tecnologia. É complicado a gente fazer alguma comparação, sempre a gente vai estar comparando banana com maçã, né? Ou laranja com, sei lá, abacaxi, né? Porque são empresas de segmentos diferentes, com atividades diferentes, né, custos diferentes, despesas diferentes, receitas diferentes, naturalmente margens diferentes, né? Então, por isso que é importante, quando for compor um portfólio de ações, né, entender quais setores estão compondo a sua carteira, também qual ciclo de mercado a gente se encontra, né? Porque em alguns momentos, né, as ações de tecnologia ou de growth tendem a andar melhor, em outros momentos, ações aí de value investing, de caixa mais no presente, beta menos elevado, tendem a performar melhor. Então, não tem um ganhador final, né? Vai sempre depender daí do ciclo de mercado do que você busca para a sua carteira, né? Então, um pouquinho mais de agressividade, um pouquinho mais de segurança não é a palavra, né? Mas um pouquinho mais de conservadorismo, né? na carteira de ações,
a gente vai montando esse time aí, compondo a carteira. Mas aqui só para a gente mostrar, né, a diferença de uma margem bruta e uma margem líquida, perdão, de uma empresa do setor industrial para uma empresa do setor de tecnologia. Bom, e aqui um compilado, né, do que os analistas esperam aí para a divulgação do balanço, certo? A gente vê aqui nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril, ou seja, o primeiro quadrimestre aí de 2022, não tivemos tantas alterações assim nas recomendações de compra, de manutenção, certo? Compra forte permanece praticamente a mesma, tivemos algumas diferenças apenas aqui no buy, certo? No compilado, se a gente pegar aqui um overview geral do que o mercado está esperando, a gente teve aqui 2.3, está quase um buy aqui, tá entre manutenção e buy, ou seja, compra, né? Mas nada muito expressivo, assim, não espera uma grande... os analistas não estão esperando ou recomendando, né, um strong buy, assim. Entretanto, tá, isso pode ser uma coisa positiva, porque caso a empresa apresente resultados que batam consenso, pode causar um pouquinho de volatilidade, sim, nos papéis. Tá? Saberemos aí no aftermarket, depois do dia da divulgação, e também no pregão subsequente, do dia 30 de abril. E o compilado aqui do preço-alvo tá dando na média aqui de $173 por ação. No momento aqui estamos em 157, ou seja, um upside aí em torno de 10% para as ações da Chevron. Bom, gente, vamos agora para a análise técnica aqui do que os preços estão fazendo no momento, certo? Aí. Agora sim. Bom, como a gente pode ver, certo? O gráfico semanal aqui, né, na esquerda, naturalmente, né, dado aí o rally do petróleo, a gente não poderia imaginar algo diferente para o comportamento dos preços, tá? Desde aqui, vamos pegar aqui fevereiro, mais ou menos, de 2022, né? Um grande salto aqui nos preços, mas desde lá do auge da pandemia, em março de 2020, a gente tem visto uma valorização bem expressiva aí, das ações da Chevron, tá? Em torno aí, opa, o imãzinho está ligado, vou fazer de novo, em torno aí de 220%, tá? Saiu de 53 para $170, aí, mais ou menos, tá? Opa, na máxima, perdão, né? Atualmente, né, 184%, uma alta aí considerável. Bom, se a gente traçar aqui, né, fazer uma análise técnica, traçar esse pivôzão que foi formado no gráfico semanal, tá? Primeiro alvo foi cumprido, segundo alvo cumprido, faltou cumprir aqui o terceiro alvo, certo? De 161,8%, tá? Faltou ali um pouquinho. Chegando nesses patamares, o mercado formou um topinho duplo, tá? E o FR aqui no semanal estava na região de 84, tá bem esticado, ou seja, uma natural realização de lucros bem saudável, tá? Nestes níveis aqui, quem sabe para lançar a próxima pernada de alta na região aqui dos 187, $190 por ação. Então, pelo gráfico semanal, né? Não consigo nem desenhar um canal aqui, porque está realmente muito íngreme, né? Esse movimento. Mas claramente aqui uma tendência de alta, né? Nossos rastreadores de tendência, média móvel de 20 períodos, meu Deus, é quase 90 graus, né? Média móvel de 200, um pouco mais lenta, começando a embicar, e os nossos osciladores aqui voltando para a região dos 60 pontos, ou seja, fez, né, aquele movimento de alta, fez aqui uma correção dos preços natural, certo? E agora está em ponto bom aí para lançar mais uma pernada de alta, caso aí tenhamos uma surpresa positiva no balanço. No gráfico da direita, olhando com um pouquinho mais de detalhe, né, este guerra que está se formando aqui na região dos $174, tivemos a formação de um topo duplo muito bonito, tá? Com uma divergência de baixa no gráfico diário. Então, claro aí sinal de reversão, mercado reverteu até o alvo de 100% de
Fibonacci desse pivôzinho, né, servindo aqui como suporte, e deixou um belo martelo aqui, não confirmando essa linha de pescoço. Tá? Para a gente ter a confirmação 100% aí, né, clássica deste topo duplo, haveria que ter um rompimento desta linha de pescoço, ou seja, um fechamento abaixo da linha de pescoço, ou, às vezes, né, um breakaway gap aqui, um gap de fuga ocorrendo nesta região. Não houve, pelo contrário, deixou um padrão de reversão, certo? O nosso rastreador de tendência de curto prazo começando a embicar para baixo, ou seja, no curto prazo, né, o gráfico aí de 1 hora indicando preços um pouquinho mais pesados. Tá? O IFR também abaixo de 50 indica aqui um pouquinho mais de força vendedora do que compradora no momento. Se a gente acompanhar aqui o gráfico de volume, né, claramente aqui temos os suportes e as resistências, junto aqui aos suportes e resistências do preço. Né? Então, suporte e resistência baseado em volume e aqui suporte e resistência baseada em preços. Perceba que aqui tivemos uma entrada um pouquinho maior de uma força compradora. Tá? Então, realmente entrou uma defesa de preços aqui na região do 155. Então, no momento, né, tecnicamente, o mercado querendo acionar um topinho duplo, né, vai ter que perder aqui essa linha de pescoço ou, né, romper aqui essa resistência para buscar o alvo ali na região de 168 dólares. Lembrando que o preço-alvo do mercado, né, dos analistas, do consolidado, está em torno de 170 dólares, né, ou seja, uma valorização de 10%. Então, o simples fato do mercado voltar aqui para essa máxima, né, de acordo com o consenso aí de mercado, compilado, o mercado aí estaria com o seu preço-alvo. Tá? Tecnicamente falando, ainda temos aí 188, o preço seria o último alvo a ser cumprido desse pivôzão, tá? Que foi acionado lá em fevereiro de 2021. Tá? Então, do ponto atual, estamos falando aí em 20% de valorização. Teremos que aguardar as cenas dos próximos capítulos e o balanço para ver que fim o mercado vai levar. Rumo norte, ao alvo de 161,8, ou rumo sul, aqui perdendo este linha de pescoço, acionando o topo duplo e muito provavelmente vindo buscar aqui a média móvel de 20 períodos no gráfico semanal, que faz tempo que não vem visitar ela, está devendo uma correção. Então é isso, pessoal. Fico por aqui. Agradeço o seu tempo, sua atenção. Foi um prazer tê-lo conosco aqui, fazendo a revisão e a preparação para a divulgação dos números da Chevron. Beleza? Até a próxima, gente. Grande abraço.